Boa noite, amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje ela vai passar a frase famosa do Chico Xavier: ninguém pode voltar atrás e fazer novo começo, mas pode começar agora e fazer novo fim. Ela vai falar sobre essa frase magnífica, eu assim entendo, né, de Chico Xavier, que ele psicografou pelo Emmanuel, né? Emmanuel pegou na mão dele e ele psicografou essa frase belíssima. E você pode, por favor, amiga, iniciar com uma prece, depois uma vibração para encerrar aí a prece. Obrigado, gratidão a Deus. De 30 a 60 minutos você tem. Por gentileza, é com você. Muito boa noite, amigos queridos. É sempre uma alegria estar aqui, né? Trazendo os ensinamentos da doutrina espírita, os mentores amigos. Então, é, pedindo ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, que nos ampare, nos abençoe no entendimento dos ensinos maravilhosos da espiritualidade e que possamos também colocá-los em prática. Que assim seja. Então, essa frase, né, fantástica, ninguém pode voltar atrás, né? Mas a gente pode, a qualquer momento, fazer um novo fim, né, a partir de hoje. Então, vamos, assim, analisar esses dois pedaços da frase, começando com ninguém pode voltar atrás, né, porque não existe túnel do tempo, né? Tem até uma série muito antiga, chamada Túnel do Tempo, era fantástico. Mas, na verdade, a ciência ainda não conseguiu, né, essa proeza. Então, não dá para voltar atrás e refazer o passado. Mas nós podemos ressignificar o passado. Então, a gente olha para aquilo que a gente fez, ou a gente fica alegre com as conquistas que fizemos, ou ficamos frustrados com as nossas falhas, ou ficamos magoados com alguém, melindrados, ou nos sentimos culpados. Então, olhamos para o passado e sentimos muitas emoções aflorarem. Algumas boas, outras não boas. São as recordações. Mas a gente pode ressignificar o passado. Esse termo é muito usado em psicologia. A gente não pode voltar para o passado e viver aquilo de novo de uma outra forma, mas a gente pode ressignificar, dar um novo significado. A escritora, terapeuta Louise Hay, no seu livro Você Pode Curar a Sua Vida, escreveu: o passado é passado e não pode ser modificado. Todavia, podemos alterar nosso pensamento em relação ao passado. Então, alterar o nosso pensamento em relação ao passado é ressignificar, atribuir um novo significado a algo ou a alguém. Então, olhar o passado com outro entendimento, com mais maturidade, com mais compreensão dos nossos erros, dos erros dos outros, afinal, né, nós estamos sempre evoluindo, estamos sempre amadurecendo, e assim nós conseguiremos aprender com os nossos próprios erros. O filósofo Rudolf Steiner escreveu: a evolução espiritual não se manifesta pela capacidade de armazenar conhecimentos, declamar verdades ou fazer milagres, mas pela capacidade de corrigir os próprios erros. Assim que a gente vai, né, se aperfeiçoando espiritualmente, a gente erra, aprende com o erro, procura não errar mais. Então, a gente vai corrigindo os próprios erros, conforme o Rudolf Steiner.
mas ninguém está livre de errar. Só que, né, todos podemos aprender com esses erros. No entanto, só aprende com os próprios erros aquele que assume a responsabilidade do que fez, do que pensou, do que falou. Outra escritora, Sylvia Browne, no livro As Bênçãos do Outro Lado da Vida, escreve: quando colocamos nos outros a culpa por nossos erros, privamos a nós mesmos do conhecimento. A gente não se dá a chance de aprender, né? O que é uma forma garantida, diz ela, de nos desviarmos do caminho que planejamos antes de reencarnar. Porque antes do nosso encarne, né, nós, assim, no nível de evolução, né, já relativamente média, nós, com nossos mentores, nós planejamos como seria a nossa próxima encarnação para justamente aprender aquilo que precisamos. Mas aí nós reencarnamos e algumas vezes esse planejamento flui, né? A gente fala, nossa, está tudo dando certo na minha vida. Então, é aquela alegria, aquele sentimento de vitória, mas outras vezes parece que as coisas emperram, não dão certo, a gente cai, mas é preciso levantar, né? A gente fracassa, mas é preciso continuar seguindo sempre em frente, aprendendo com esse fracasso. E cada passo, né, da nossa jornada terrena pode ser difícil, né? Pode ser mais ou menos difícil. Boa noite, Fátima. Então, é, nós não vamos ter uma vida assim isenta de dificuldades, de desafios. Por isso, precisamos desenvolver a resignação. Então, eu aceito aquela situação, mas eu não fico de braços cruzados. Eu faço o possível para superá-las, para superar esses momentos difíceis. Desenvolver a resiliência. Então, eu fracassei, eu caí, eu falhei, eu errei, mas eu vou tentar novamente agora de um jeito certo. E também desenvolver a esperança de que o futuro será melhor, porque estamos sempre evoluindo. E a Silvia nos faz assim um alerta, né, para esses momentos difíceis em que, né, somos exigidos da nossa paciência. Ela pergunta: o que você aprendeu quando as coisas iam bem? E quando, né, tá tudo dando certo na nossa vida, quando tudo flui, aí é o momento de armazenar forças, conhecimento, autoconhecimento, para quando chegar os momentos difíceis, a gente ter toda essa bagagem, esse recurso para lidar melhor, né, com tudo isso. E ela fala, não deixemos também de perceber e de agradecer as pequenas alegrias da vida, porque às vezes a gente fica esperando, assim, aquela felicidade espetacular, e a gente esquece, ou não percebe, ou não agradece as pequenas alegrias do dia a dia. A nossa vida é uma grande alegria, né? Mas o alimento né, que esteve à nossa disposição, o nosso teto, os nossos amigos, a família, o cobertor quentinho nesses dias de frio. Então, a oportunidade da prece, de entrar em contato com os nossos mentores, são pequenas alegrias do nosso dia a dia que vão nos fortalecendo. Mas tem gente que se apega aos problemas, às decepções, parece que procura, né? Procura estar sempre encrencado. Então se dá uma de sofredor, coitadinho de mim. A Silvia até faz uma comparação. É tipo a pessoa que vive no porão de uma casa, com medo de aparecer um furacão, que pode nunca acontecer. Então, elas não usufruem
um glorioso dia de sol. Então, são pessoas viciadas em tristeza, são pessoas pessimistas. Aí a Silvia escreve, não há alegria, nesses casos, né, em que a gente está triste, que a gente está se sentindo sozinho, está se sentindo derrotado, está se sentindo meio que vazio, né? Apareceu um buraco na alma. Então ela escreve, não há alegria maior do que preencher, né? Não há maior alegria em preencher esse vazio da vida do outro. Então a gente está sentindo um vazio interior, né? Para preencher esse vazio da nossa solidão, a gente pode procurar companhia né, de alguém que também está precisando de uma palavra amiga, de uma companhia. Então, é uma situação assim de saber viver o momento presente. Outra coisa a ser analisada, né? Viver o momento, viver bem o momento presente, é ser determinado. Tudo isso é a Silvia que nos orienta. Ou seja, não aceitar os estímulos negativos, as opiniões negativas dos outros. A pessoa vem e fala assim: ah, mas você vai partir para esse empreendimento? Você não acha que você já está muito velha para isso? Você se acha capaz? Olha, eu não sei, não. Acho que não vai dar certo, né? Então, não ficar, né, entrando na onda das pessoas pessimistas. E Deus ajuda quem se ajuda. Essa é uma frase que a gente ouve muito, né? Deus ajuda quem se ajuda. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas também tem outra frase que a gente ouve muito. Olha, confie os seus problemas para Deus. Isso parece contraditório, né? Deus ajuda quem se ajuda ou confia os seus problemas para Deus. Mas o que significa? Que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, Deus ajuda quem se ajuda. E aquilo que está fora das nossas possibilidades, a gente coloca nas mãos de Deus. Então, confie os seus problemas a Deus, aquilo que a gente, no momento, não consegue resolver. Então, a Silvia escreve, faça tudo o que for possível. Depois, deixe nas mãos de Deus. Então, isso tudo é viver bem o presente, né? E ainda viver bem o presente. Tem um ramo, né, da psicologia chamado, né, um ramo, logoterapia. Foi fundado por Viktor Frankl, um psiquiatra, psicólogo, judeu, que depois foi morar nos Estados Unidos, viveu no campo de concentração. Então, o logos vem do grego, que significa sentido da existência humana. Ou seja, a busca de sentido da nossa existência é primordial. E quando nós buscamos sentido na nossa existência, ocorre uma tensão saudável entre dois polos. Quem somos agora, hoje, as nossas realizações e quem devemos ser, quem queremos ser, quem sonhamos ser. E isso leva à autorrealização, né, ao progresso da própria alma. O Viktor Frankl escreve que podemos até adoecer psiquicamente se formos impedidos de fazer essa busca de sentido, né? Então, é o que a minha alma me pede, né? Qual é o sentido da minha existência? Então, esse adoecer psiquicamente leva a um vazio existencial. Existem diversos graus, né, de vazio existencial, que gera sintomas diversos, como depressão, irritabilidade, consumo de drogas e muitas coisas, né, desequilibradas. E além dessa autorrealização, buscar ser uma pessoa melhor, né, cuidar de si, também nós não podemos esquecer da autotransformação para viver bem o hoje, né? Então, autotransformação significa estar voltado para algo, né? Um projeto, um ideal, ou para alguém que está, né, que vai além de nós mesmos.
Então, é ir além de mim. Então, eu cuido de mim, mas também eu busco o bem da coletividade ou de alguém. Então, e essa autotranscendência precisa de três ingredientes: liberdade de vontade, liberdade de sentido e sentido da vida. Então, liberdade de vontade. Então, nós não estamos livres, né, das condições em que vivemos, mas nós somos livres para tomar qualquer posição que esse meio ambiente em que vivemos, esse contexto apresenta. Então, isso chama liberdade condicionada, que nem um peixe no aquário, né? Ele é livre, mas dentro do aquário. Ele não consegue viver fora do aquário, nem que ele queira. Então, nós somos controlados parcialmente pelo meio ambiente. Eu quero voar, mas eu não consigo. Então, essa é uma realidade. Mas até que ponto nós somos controlados pelos outros, pelo meio ambiente? Porque existe o controle maior ou menor. Então, deixamos o acaso, as forças externas controlarem o nosso destino? Ou assumimos o controle do nosso destino dentro do que nos é possível? Então, se nós assumirmos o controle do nosso destino, nós vamos progredir mais, nós vamos ter mais saúde, vamos ser mais independentes, nós vamos conseguir adiar a satisfação. Então, por exemplo, a pessoa quer muito comprar uma casa, mas no momento ela vai ter que adiar pequenas satisfações, fazer uma economia, para depois conseguir essa satisfação maravilhosa de ter uma casa própria. Mas só consegue adiar as satisfações a pessoa que tem esse controle interior. E também, se nós assumirmos o controle do nosso destino, nós iremos controlar melhor o estresse do dia a dia. E liberdade de sentido vem da motivação, né? Então, o que me anima a fazer as coisas, o que queremos fazer? E o sentido de vida, que é o para que viver. Então, essa é assim, uma reflexão sobre a primeira parte dessa frase fantástica, né? Ninguém pode voltar atrás, né? Refazer o passado, viver de novo o passado. Mas aí vem a outra parte dessa frase. Aqui a gente falou assim, ó, o passado está lá, ele já foi, não dá para ser modificado. Eu posso ressignificar esse passado, ter um novo olhar sobre esse passado e viver bem o aqui e agora. E agora, a parte final da frase. Qualquer um pode começar agora, que aí, novamente, agora, momento presente, e fazer um novo fim. Ou seja, construir o próprio destino. Porque a cada dia, nós estamos construindo o nosso destino. Porque nós construímos o nosso destino fazendo escolhas, né? O sim ou o não. E como é que a gente faz as escolhas? Ah, eu aceito, eu não aceito, eu gosto, eu não gosto? Com base nas nossas concepções, nas nossas crenças, do que achamos que é aceitável ou do que é inaceitável, do que achamos que é verdadeiro ou falso, do que achamos nós, né, essa verdade subjetiva, o que é real ou ilusório, o que achamos que é bonito ou feio, o que achamos que é bem ou mal. Então, cada decisão nos leva ao sucesso ou ao fracasso, à satisfação ou à frustração, ao bem-estar ou ao sofrimento. Para, assim, exemplificar tudo isso, o livro Histórias que Elevam a Alma, escrito por Guilherme Victor Cordeiro, traz um texto chamado O Livro do Destino. É uma história bastante conhecida. E ele começa trazendo uma frase da Joana de Ângeles, mentora, né, do Divaldo, onde ela escreve: não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal.
o que, ao ser acontece, é resultado do que ele fez a si mesmo. Então, ninguém nasce predestinado para fazer o mal a si mesmo ou ao outro. Mas nós, né, temos essa liberdade de escolha, podemos fazer escolhas boas e ser felizes, ou fazemos escolhas ruins e adoecemos, sofremos, vamos à falência. Então, aqui o livro Histórias que Elevam a Alma conta um conto, né? É uma lenda chamada O Livro do Destino. E diz que há muitos anos, próximo à cidade de Bagdá, havia um caravançará, que é uma pousada, assim, no meio do deserto, para os mercadores, para os peregrinos, né, que faziam longas viagens com camelos. E nesse caravançará, um velho árabe falava assim, de uma forma agitada, ele gesticulava, ele praguejava o tempo todo, né? Ele falava palavrão, ele estava muito chateado, revoltado, e ele dizia: Eu já fui poderoso, eu já tive o livro do destino nas mãos. E aí ele conta que a vida de todos nós é escrita num grande livro do destino, que cada homem tem lá, né, nesse livro do destino, a sua página com tudo o que de bom ou de mal vai lhe acontecer. Então, isso é uma lenda. E aí, esse velho árabe, né, que está irritado, conta que salvou um velho feiticeiro de ser enforcado e, em retribuição, o feiticeiro lhe deu um talismã muito valioso, muito raro, uma pedra preta pequena, em formato assim, né, de coração, né? E aí, esse talismã permitia que a pessoa chegasse à Gruta da Fatalidade, a porta abria e ele poderia entrar na gruta e escrever no livro do destino. Assim, ele conseguiu, com esse talismã, chegar até a Gruta da Fatalidade, a porta se abriu, porta de pedra, né? Na porta tinha um gênio bondoso que estava de sentinela, e ele falou: Olha, você só pode ficar na gruta por uns poucos minutos, hein? Toma, presta atenção no tempo, olha o que você vai fazer. Aí o velho árabe, ele pensou: eu vou alterar minha própria página. Eu vou escrever que eu vou ser rico, vou ser feliz. Mas ele se lembrou dos seus inimigos e ele pegou, né, o livro e escreveu na página dos seus inimigos. Ah, esse meu inimigo morrerá pobre. Aquele outro meu inimigo perderá todos os bens. Aquele outro meu inimigo ficará cego. E ele ficou lá, né, preocupado em fazer mal aos outros e ele esqueceu de fazer o bem para si mesmo. E o tempo acabou. Aí um outro gênio, feroz, arrancou o talismã da mão dele e o jogou para fora da gruta. A porta se fechou, mas ele até perdeu os sentidos. Quando ele acordou, ele estava ferido, faminto, nem a gruta da fatalidade ele viu mais, ele estava no meio do deserto. E ele chegou até esse caravançará, né, que fica também no deserto, e diz que até hoje ele procura a gruta. Então ele escolheu fazer mal aos outros. Nessa lenda, o gênio feroz representa a morte. Então, estamos lá dentro da gruta, escrevendo no nosso livro, quer dizer, plantando boas obras ou más obras. Aí acaba o tempo, vem o gênio feroz, que é a morte, e nos arranca, né, dessa existência carnal. E aí, que nem ele caiu fora da gruta, perdeu os sentidos, ou seja, desencarnou. E agora ele está lá no Caravançará, querendo voltar para a gruta. Mas ele está lá no plano espiritual, buscando nova oportunidade de encarnar. Então, essa lenda nos conta, né? Quais são as nossas escolhas? Porque
viver é escolher. Cada momento nós fazemos escolhas. E nós só podemos fazer uma escolha de cada vez. Ou vou pelo caminho A, ou vou pelo caminho B. Não dá para ser, né, ter a ubiquidade como os espíritos elevados, né? Eu vou pelos dois caminhos. E quando a gente faz uma escolha, a gente descarta todas as outras. E de escolha em escolha, nós vamos construindo os nossos relacionamentos, a nossa carreira profissional, a nossa saúde ou doença, enfim, a nossa própria existência. Então, as escolhas fazem parte da vida de todos. Então, não tem como fugir. Mesmo quando nós decidimos não escolher, nós estamos fazendo a escolha da não escolha. E as decisões, elas sempre geram impactos, maiores ou menores, impactos na nossa própria vida ou na vida dos outros. E novas escolhas nos levam a novas direções. Eu estou indo para cá, mas aí eu vou escolher, né, mudar. Então, eu vou para uma nova direção. Tudo isso traz consequências. E nós, com isso, vamos nos tornando a cada dia, a cada momento, pessoas diferentes. Estamos sempre evoluindo, né? Sempre aprendendo. Então, nós nos perguntamos: as nossas escolhas estão nos levando a nos tornar tudo o que somos capazes de ser? Ou nós estamos assim, né? Na zona de conforto, né? Enterrando nossos talentos, medo de arriscar. Porque todos nós queremos ser felizes, né? Mas a felicidade é produto de escolhas bem feitas. Então, olha como a escolha, como a escolher é importantíssimo. A vida é feita de escolhas. Certa vez, um jornalista entrevistou a grande poetisa brasileira, Cora Coralina, e perguntou para ela o que é viver bem. E ela, né, escreveu esse poema lindíssimo. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. E também Carl Rogers é um grande psicólogo humanista do século passado. Ele também escreveu: o viver humano, quer dizer, a nossa condição humana, inclui um mínimo de decisão. Ser homem, né, tornar-se pessoa, não é um estado já feito. Ser homem é uma decisão. Então, de escolhas em escolhas, nós vamos construindo o nosso destino, vamos nos construindo, né? Vamos evoluindo. Então, é importante que perguntemos quem fomos. Então, quem fomos, né? Lá no passado, como, né, diz a frase, ninguém pode mudar o passado, mas pode ressignificar. Quem somos hoje, né? No momento presente? E quem queremos ser no futuro? Então, essas perguntas são essenciais para o autoconhecimento. É importante saber perguntar. Desde que saibamos perguntar, tudo vira resposta. Nós estamos rodeados de respostas, né? Se a gente não perguntar, a gente perde essas respostas e perde também a oportunidade de escolhas. Mas por que é tão difícil decidir? É tão difícil mudar os hábitos, sair da zona de conforto. Os hábitos, eles nos alienam, né? Nos tornam alienados. É, adormecidos, nos seduzem, né? A gente está sempre caindo no mesmo hábito. Então, nós somos pessoas habituadas. Então, nós precisamos, em relação aos hábitos prejudiciais, nos desabituar. O que significa isso? Sair do conhecido, porque, né, a gente está dirigindo um carro, a gente já tem o hábito, né, de como engatar as marchas e os pedais, já virou um hábito, é o conhecido. Mas sair do conhecido
Desabituar é sair do conhecido e ir para o desconhecido, para um novo modo de ser. É difícil decidir, sim. É difícil sair desse conhecido para o desconhecido, sair da zona de conforto, desenterrar os talentos. Por que é tão difícil decidir? Por conta da ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, por conta das incertezas, por conta da nossa insegurança. Então, a ignorância. Enquanto nossas crenças, nossas opiniões são úteis para nós, são eficazes, a gente não duvida delas, não desconfia. Mas aí surgem novas informações que abalam as nossas crenças, nossas opiniões, e a gente então entra no momento de dúvidas, de incertezas, de insegurança. Aí a gente parte para a busca de mais conhecimentos e a gente sai desse estado de insegurança e supera a incerteza. Sim, para exemplificar, quando criança, minha mãe era católica, meu pai protestante, minha avó testemunha de Jeová. Então né, na minha infância, minha juventude, minha crença era, né, existe o céu e o inferno, tudo aquilo, né, que, que esses segmentos religiosos ensinam. Mas aí eu fui para o espiritismo e veio um monte de informações novas, né? Não existe céu e inferno, assim, inferno com o diabinho, né, com o tridente, não existe céu cheio de anjinhos e asas e auréola dourada. E aí eu comecei a ficar numa insegurança em relação às crenças anteriores, sabe? A gente fica na corda bamba, e agora? Em que eu vou acreditar? Aí parti para buscar novas informações, ler muitos livros, fazer cursos. Então, é nesse sentido, né, que a gente fala, quando as crenças, as nossas opiniões já não servem mais, porque chegaram novas informações que as abalaram, aí a gente parte em busca de novas informações. E aí a gente cresce, mas algumas pessoas se demoram mais para sair, né, dessa ignorância, no sentido de ficar nessa zona de conforto, nessa falta de novas informações, né? Então, precisamos admitir que nem sempre os nossos pontos de vista, as nossas hipóteses correspondem à realidade. E, e precisamos admitir que a mudança não é fácil, muitas pessoas nem sempre estão dispostas a fazer mudanças. Aí é que vem a importância de refletir. Como nós percebemos o mundo, como entendemos o mundo. A filósofa Marilena Chauí, filósofa muito conhecida, brasileira, no livro Convite à Filosofia, ela traz os versos do poeta Mário de Andrade, Lira Paulistana. O Mário de Andrade escreveu: Garoa do meu São Paulo, um negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro, passa e torna a ficar branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas frias, um pobre vem vindo, é rico. Só bem perto fica pobre, passa e torna a ficar rico. Então, por causa da garoa, que se parece com a neblina de Londres, nós não vemos a realidade. De longe, o negro parece branco, o pobre parece rico. Então, que garoa é essa? É uma metáfora, né? Que se interpõe entre o nosso pensamento, a nossa percepção e a realidade. Entre o que pensamos ver e o que as coisas realmente são. São as nossas crenças, nossos valores, ideologias, a nossa cultura, os preconceitos, os pré-juízos, ou seja, os pré-julgamentos. Eu nem sei do que se trata e já estou julgando. A ignorância, que é falta de, nesse sentido, ignorância no sentido de falta de conhecimento. O senso comum, né?
como se diz, Maria vai com as outras, a cultura de massas, que é a massificação, e as nossas escolhas também são muito influenciadas pelos modelos que temos ou que tivemos na infância, pelas figuras de autoridade, então nossos pais, professores, pelos dogmas, né, da religião, pela superstição, pelo contexto em que vivemos, e mesmo que conscientemente nós tenhamos o desejo de ser ou agir de forma diferente do grupo, nem sempre a gente consegue. Como diz a letra, né, da música Como Nossos Pais, do Belchior, né, que ele fala: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos, como os nossos pais. Então, fica a pergunta, né? Somos nós que fazemos as escolhas ou são os outros que escolhem por nós? Então, é preciso ter coragem para assumir as nossas dúvidas, para assumir riscos, para alterar as crenças, os hábitos que não servem mais, para acolher o novo, para ampliar os horizontes da percepção em relação às opções disponíveis, né? Aquilo que a gente pode escolher, porque a falta de coragem, a submissão, nos torna presos, né, a esse medo de assumir riscos, de assumir o novo, medo de fazer mudança. O filósofo ateniense que nasceu na Grécia Antiga, o Sócrates, famoso Sócrates, né? Viveu no século V antes de Cristo, escreveu: a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, precisamos buscar conhecimento, precisamos trabalhar o autoconhecimento, quem somos, né, o que queremos ser. E o Sócrates trouxe o método maiêutico, que é dar luz ao conhecimento. Então, ou seja, refletir, usar a inteligência, a razão. E também Santo Agostinho, também filósofo cristão, bispo de Hipona, lá no norte da África, veio no século V depois de Cristo, dizendo que, como os humanos são seres racionais, eles têm liberdade de escolher entre o bem e o mal, né, por conta do livre-arbítrio. E o Santo Agostinho, encarnado naquela época, escreveu: a racionalidade é a capacidade de avaliar as escolhas por meio do processo do raciocínio. E olha que Santo Agostinho fez análises psicológicas profundas. Ele era assim um jovenzinho dissoluto, né? Vivia a vida, mas um dia ele resolveu fazer esse mergulho interior e se transformou completamente. E aí ele nos traz a frase espetacular: não desejes escapar, volta a ti mesmo. A verdade habita no homem interior. Ou seja, não tem como a gente fugir da gente mesmo, né? Então, voltarmos a nós mesmos para esse autoconhecimento, porque cada um tem a sua verdade, o seu sentido de vida, o seu desejo, né, de progredir, e isso está no interior de cada um. Então, eu gostaria de vibrar pela paz do mundo, pela paz em cada nação do nosso planeta, vibrar pelo nosso Brasil, vibrar por todos aqueles que passam por provações, momentos difíceis, momentos de doença, de desencarne. Vibrar também por aqueles que estão voltando para a pátria espiritual, por aqueles que estão sozinhos, abandonados, por aqueles que não têm moradia, estão passando fome, frio. Vibrar por todos aqueles que trabalham na seara de Jesus, em prol
da humanidade, nos hospitais, nos asilos, nas creches, nas penitenciárias, vibrar pelos trabalhadores amigos da pátria espiritual, vibrar pelos nossos mentores, por todas as casas de oração, por todos os centros espíritas e seus trabalhadores, pelo SEAC e todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados, vibrar pelos nossos familiares e por nós mesmos. Senhor, abençoa todos que aqui estamos, ajuda-nos a trilhar o bom caminho, a fazer sempre as escolhas mais acertadas, a evoluir dentro das nossas possibilidades, ajudando-nos e ajudando ao planeta. Senhor, se conosco hoje e sempre. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe a cada dia de nossas existências. Muito boa noite.